quadro Saúde, a Flor da Pele está começando e doutora Vanessa Gueno já está a postos para um bate-papo muito informativo sobre um assunto que apavora, amedronta qualquer mulher: os melasmas. Afinal de contas, como será que é o tratamento para aquelas manchinhas indesejáveis que acometem o nosso rosto e que toda mulher tem o maior pavor? Doutora Vanessa Gueno, seja bem-vinda a esse quadro. Hoje um bate-papo informativo, descontraído, porque estamos iniciando o inverno e é o momento certo para alguns tratamentos de pele, não é mesmo? Seja bem-vinda. Obrigada! Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar então sobre o melasma, como a Thaís conversou com vocês, e eu gostaria de explicar o que acontece e quais são os motivos das pessoas, principalmente as mulheres, terem o melasma. E não são só as mulheres que são acometidas, os homens também podem ter melasma, mas claro, numa menor incidência do que as mulheres. Doutora Vanessa, afinal de contas, o que é o melasma? O melasma, eu até separei uma figura para vocês aqui no livro, depois que a gente vai colocar no VT, são manchas que acontecem principalmente no rosto, mas podem acontecer também em outros locais do corpo, principalmente nos braços. Correto? O melasma, ele lembra mapinhas. Eu sempre gosto de explicar como se fosse um desenho geográfico no rosto das pessoas. E quais são as causas dele? As causas, então, geralmente é uma predisposição. Então, o paciente para desenvolver tem uma predisposição. A questão da exposição solar e o fator hormonal. Por isso que as mulheres têm maior prevalência. Doutora Vanessa, como acontece o diagnóstico do melasma? O diagnóstico do melasma é feito basicamente pelo exame clínico, então pelo exame físico do paciente. Mas em alguns casos a gente precisa lançar mão de alguns exames mais específicos, como uma biópsia de pele, mas somente naqueles casos mais difíceis realmente. E por que o inverno é o momento ideal para qualquer tratamento de pele, principalmente o de melasma? No inverno, preferimos fazer os tratamentos para o melasma porque temos uma baixa exposição solar. E o melasma, ele é muito sensível à radiação solar. Então, quanto menos radiação, melhor vamos conseguir tratá-lo. Outro fato bem interessante é a questão das luzes. O melasma, ele é sensível também à luz visível, então as lâmpadas também vão afetar o melasma. O tratamento pode ser feito com diversas modalidades. Uma das principais modalidades é o uso de ácidos domiciliares, que a gente chama de fórmula de Kligman, que é uma fórmula que a gente pode estar usando em casa, que ainda é o padrão ouro nos estudos científicos. Mas, para aquelas pacientes que já usaram e não tiveram uma boa resposta, podemos lançar mão dos peelings, lasers, microagulhamento, enfim, temos diversas outras modalidades, porém, essas modalidades vão depender de cada paciente e daquilo que cada paciente necessita. Afinal, cada paciente ele é individual. Doutora, esse tratamento, qual é a periodicidade? Quanto tempo ele dura? Ele é permanente? Essa é uma questão que eu sempre converso com os pacientes no consultório. O melasma, ele é crônico e ele é muito reativo. Então, por exemplo, tratamos no inverno, vamos melhorar ele, mas se no verão o paciente exagerar no sol, o melasma vai retornar. Por isso que eu sempre digo que pacientes com melasma, claro, não devem desanimar, mas a gente sempre tem que estar acompanhando. Precisa de um tratamento, então, crônico para que a gente mantenha a pele bem clara e bem uniforme. Doutora, então esclarecendo de forma bem simples, para quem tem um melasma, existe um tratamento para o período do inverno e um para o período do verão. E qual seria o do verão? Isso mesmo. No inverno a gente vai fazer os tratamentos mais fortes, mas no verão a gente vai fazer um tratamento de manutenção, que a gente chama. A gente usa alguns agentes clareadores, mas agentes clareadores mais fracos do que aqueles que a gente usou no inverno. Por isso, a necessidade de estar sempre visitando o dermatologista para manter essa rotina adequada. Porque os produtos que a gente usa no inverno, a gente não pode usar no verão. E o verão, então, seria indicado o protetor solar e tem uma numeração específica? Sobre o protetor solar é bem importante, eu preciso conversar com vocês a respeito disso.
O protetor solar para o melasma, eu prefiro que os pacientes usem protetores com cor. Porque eles têm tanto a proteção física quanto a química. Quando eu falo em física, é a proteção do pigmento. Então, por isso é importante o uso de protetores com cor, pelo menos fator 30. Mas no melasma a gente acaba usando então alguns fatores maiores, como o 50 ou realmente o 70. Lembrar também que temos que reaplicar o protetor. É bem importante. Mais importante do que o fator é a questão de reaplicar de 2 a 3 vezes ao dia. Doutora Vanessa Gueno, muito obrigada por mais esse bate-papo esclarecedor, que o quadro Saúde à Flor da Pele veio justamente para tirar todas as dúvidas em relação à pele, já que a pele é o órgão mais extenso do nosso corpo e precisa toda a nossa atenção. Doutora, gostaria que tu já adiantasse o próximo assunto do quadro Saúde à Flor da Pele da próxima quinta-feira. Isso, o próximo assunto então vai ser um assunto muito importante para o inverno também, que é a psoríase, que geralmente os pacientes que têm também é uma doença crônica e geralmente eles pioram no inverno, então por isso da gente estar conversando. Eu vou lá para Campinas e vou trazer novidades diretamente com os maiores experts em psoríase do mundo para a gente estar conversando aí, vocês tirando as dúvidas de vocês.